Boa noite, pessoal. A gente tem muito assunto para falar hoje, em pouco tempo. Então, vamos tentar sintetizar ao máximo. Bem no estilo de aula mesmo, né? Que eu tentei preparar para vocês. Olha só, aqui a gente já tem logo estampado o cabeçalho do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação feita por Allan Kardec, com as informações e as mensagens dadas todas por espíritos superiores. Então, um ponto que já tem que ficar claro desde o princípio é o Livro dos Espíritos e as outras obras, a saber, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns, e depois obras póstumas que os amigos da Sociedade Espírita de Paris editaram após o desencarne de Kardec. Nenhuma delas é de autoria dele, é dos espíritos. Foram os espíritos superiores que trouxeram essas mensagens, essas informações, esses esclarecimentos. Portanto, é um equívoco a gente dizer que é espírita kardecista, que nós somos kardecistas, porque a gente dizendo isso, a gente diz que a gente estuda os ensinos de Kardec. Os ensinos não são de Kardec, são dos espíritos. Então é espiritismo mesmo. O que acontece? A gente está aqui em 2015 já, né? Lá pelos idos de 1854, Allan Kardec, ele era um homem de ciências, uma pessoa de profundos estudos na área de pedagogia. Ele era discípulo de Pestalozzi, onde estudou na Suíça. Mais oportunamente, nós pretendemos aqui, se houver tempo nesse ano, fazermos uma aula específica só sobre a biografia de Allan Kardec. Mas, por hora, é bom a gente ter isso em mente, Ele era uma pessoa intelectualmente muito preparada para a missão que foi dada a ele, de fazer a codificação, a organização dessa informação dos espíritos. Por volta de 1854, então, foi quando ele começou a ouvir sobre o fenômeno das mesas girantes. A gente já vai se aprofundar logo mais. No ano seguinte, ele se interessou de com seus próprios olhos, ver o que estava acontecendo. E então, em 55, ele recebe uma comunicação dada por diversos espíritos vindo de diversos médiuns espalhados ali por toda a Europa, dando a missão do que ele deveria realizar. Então, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, é a base de toda a doutrina espírita. É onde a gente tem a explicação sobre o ponto de vista do aspecto científico, do moral e do religioso, do espiritismo. Então aqui, o cabeçalho da obra dele, ele já indica o seguinte: filosofia espiritualista, o Livro dos Espíritos. Por que espiritualista? A introdução, que a gente vai rapidamente conversar, debater um pouco hoje, ela é composta por 17 capítulos, onde Allan Kardec vai dispondo a respeito de como ele entrou em contato com os primeiros fenômenos, a ordem progressiva deles. Ele faz uma distinção de alguns conceitos, para que a gente também tenha eles bastante claros, que eles vão acompanhar depois sempre na leitura da codificação. E ele faz assim um magnífico resumo de todo o ensinamento que há na doutrina espírita, e depois disso ele parte para algumas objeções que adversários ou opositores do espiritismo colocaram, querendo ir contra o que Kardec trouxe. Não só Kardec, porque depois ele vai ser muito auxiliado por uma série de pessoas assim sérias, intelectuais, que estavam bastante comprometidos com o estudo, principalmente com a experimentação, estudo e experimentação, que eles formaram então essa Sociedade Espírita Parisiense, que aí você tem lá nomes de grande vulto, que se a gente fosse aprofundar, tem ali pessoas como Camille Flammarion, tem Leon Denis, são alguns, Ernesto Bolzano, que é um cientista italiano, todos esses colaboravam. Agora, por que filosofia espiritualista? Ele deixa logo de cara explicado para a gente a diferença entre o que é o espiritualismo e o espiritismo. O espiritualismo é um tipo de pensamento, de opinião, é uma doutrina
que ela acredita que existe algo mais além da matéria, de que a gente tem uma energia, tem uma vida dentro do nosso corpo, né? Não exatamente circunscrita, mas que anima o nosso corpo e que ela pré-existe mesmo após a morte. Só que os espiritualistas, eles não necessariamente acreditam na existência dos espíritos e nas suas manifestações, que é o caso do espiritismo. Então a gente pode dizer que o espiritismo, na sua especificidade, ela é a doutrina dos espíritos ditada pelos próprios espíritos superiores. Já na sua generalidade, ela integra o espiritualismo sendo como uma de suas fases. Então, a gente, por essa explicação, dá para entender que o espiritismo está dentro do pensamento espiritualista. Só que ele tem uma segmentação um pouco mais profunda quando reconhece a existência de espíritos, reconhece que nós próprios somos espíritos e que existe uma comunicação, um intercâmbio de manifestações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, o mundo visível e o invisível. Então, olha lá, princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Agora, por favor, rapidamente eu gostaria de falar sobre o método que Kardec usou, porque como ele era um homem de ciências, ele já tinha uma série de livros publicados, então ele utilizava um método científico de análise, né, de observação, de análise, de interpretação dos dados para chegar a uma conclusão. Ele também formulou um método para poder compreender o que ele estava vendo. Então aqui a gente rapidamente pode ver o seguinte, ó, as fontes observadas, estudadas por ele, né, em relação aos fenômenos, elas são psicografia indireta, que é o uso de cesta ou prancheta com lápis, que foi antes da psicografia, que a gente tem aqui na nossa casa, inclusive, alguns médicos que fazem psicografia usando lápis na mão. A gente antes disso tinha um lápis adaptado a uma cesta, as pessoas só apoiavam os dedos e assim escreviam. Essa é a psicografia indireta. Outra fonte é a psicografia direta, o médico escrevendo com a própria mão, e outras fontes que são formas diferentes de mediunidade, que ela não se dá somente através da psicografia, né? Ela pode ser através do sonambulismo, através da audição, através da fala, através da audição, como eu já falei, né? da visão, dos médiuns videntes, através do tato também. O método experimental ditado por ele: observação, perguntas aos espíritos, cuidado com os excessos de credulidade, cuidado com possíveis fraudes, respeito ao objeto de estudo, no caso os espíritos e suas manifestações. A postura investigativa filosófica que ele assumiu foi de nunca partir de ideias preconcebidas e de prosseguir no sentido de observações para depois formular as teorias. Conteúdo das observações e comunicações são os fatos do mundo objetivo, tanto material quanto espiritual. Então a gente pode ter como exemplos a vida em Marte, né, ou a vida em outros planetas, há espíritos puros. Outros conteúdos de observação são os fatos do mundo moral, que é a distinção entre certo e errado, e os do mundo filosófico, que é a reflexão que a gente faz sobre esses dois pontos, sobre o que é certo e sobre o que é errado. Os critérios para aceitação de uma mensagem como sendo autêntica e fidedigna é a concordância entre as diferentes mensagens, porque no caso do que houve, não foi apenas um ou dois médiuns que ditaram as mensagens para Allan Kardec organizar nos livros da codificação, foram diversos médiuns. Então ele tinha que estabelecer critérios para poder pegar uma mensagem que vinha da França e outra dos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo as manifestações dos fenômenos surgiram tanto na América do Norte quanto na Europa, primeiro na França, depois se espalhando por outros países ali, né, como a Inglaterra, a Itália e outros mais. Então ele tinha que ver se havia concordância entre as mensagens, sendo elas recebidas por vários espíritos diferentes, vários médiuns diferentes, em locais diferentes, de épocas diferentes, se tinha um fundo lógico e se não conflitava com o conhecimento que já se tinha na época da ciência.
e se era revelado por espíritos superiores, né? Que são fontes competentes para se pronunciar sobre o conteúdo dessas mensagens específicas. E os critérios para a classificação desses espíritos superiores, quais são? Uso de linguagem digna, educada, respeitosa, benévola, não coercitiva, sem ameaças, né? Ausência de contradições, ausência de maldade, um conteúdo lógico, sem falhas de lógica, demonstração por parte do espírito de possuir elevado conhecimento científico ou de não desconhecer o conhecimento que já era adquirido naquele momento, e de possuir uma elevada estatura moral, ser um verdadeiro mestre do bem. No nosso livro nós temos então essa divisão. Tábua de matérias é a forma como está escrita. Eu acho que em todos os exemplares a gente tem essa linguagem mais antiga, rebuscada, mas é um prefácio, é um sumário. Essa primeira parte, que fala das causas primeiras, começa sobre Deus, né? A gente vai pegar isso nas próximas aulas, sobre a constituição orgânica do nosso planeta, dos mundos, dos seres vivos todos. Depois a gente entra na parte segunda, que é o mundo espírita e dos espíritos propriamente ditos, que são os fenômenos todos invisíveis, né? E as suas manifestações, como que entram em contato com a gente. Porque afinal de contas o que importa é isso, né, gente? É o contato. Sem o contato, sem esse intermediário que a gente tem no papel do médium, não existiria espiritismo da forma como que nos foi apresentado por Kardec. Então é sempre assim, a comunicação entre nós encarnados e os seres desencarnados. Claro que a gente busca contato com os superiores, mas há também os inferiores. Isso vai depender muito da nossa sintonia, né? Isso, que é assunto que a gente já fala há bastante tempo, né? A nossa reforma íntima para poder ter uma sintonia boa. A parte terceira fala das leis morais, que é justamente isso, para a gente poder ter uma elevação moral suficiente para ter essa evolução do espírito e trazer para o nosso lado os espíritos protetores do plano superior. E a parte quarta, que é sobre as esperanças e consolações, penas e gozos, né? Pode passar. Essa aqui é uma foto interessante, porque antes de entrar nela, só vou fazer uma pequena ressalva. Allan Kardec também ele quis deixar claro para a gente, tanto em relação à diferença entre espiritismo e espiritualismo, qual o conceito que o espiritismo tem sobre a alma. Porque como é um problema comum que ocorre entre os espíritos superiores, que muitas vezes fica difícil você se expressar conceitos tão elevados que o nosso plano não dispõe de palavras específicas suficientes que possam traduzir o seu conhecimento, é o mesmo que ocorre com a palavra alma. Ela tem uma carência de significados. Deveriam ter ao menos 3 palavras diferentes para poder explicar o que é alma, porque há no mínimo 3 pontos básicos que explicam o que é a alma. Para os puramente materialistas, a alma ela é o princípio da vida orgânica, que ela está em atividade no período em que a gente está vivo, que a gente se alimenta, que a gente bebe água, que temos nossas funções fisiológicas puramente orgânicas, mas quando finda a vida, quando cessa com a morte, ela também acaba, não vai para lugar nenhum. Ela é puramente materialista. Essa é uma teoria, né? A gente ouve às vezes pessoas dizendo isso, né? Morre e não vai para lugar nenhum, morreu, acabou. Acabou. Essa é uma teoria materialista. A segunda teoria é a que vê como a nossa alma sendo fruto, sendo uma parcela do princípio de inteligência universal. É como se um Deus fosse ele todo, a inteligência do universo, fosse toda a força, toda a matéria orgânica e espiritual ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que cada um de nós pegássemos um pedacinho para viver nossas vidas. E quando acaba a vida, a gente, com a morte, esse pedaço retornaria para o todo, né, mais ou menos como um rio escorre para o mar. Só que nesse movimento de voltar para o todo, se perde toda a nossa individualidade, personalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir, nossas memórias, tudo isso se dilui. Então, não há assim, por meio dessa explicação, um significado lógico de haver uma preexistência da vida após a morte, porque ela, afinal de contas,
ela não existe individualmente, ela volta para esse caldeirão inicial de tudo. Já no ponto de vista espírita, o que a gente tem? A alma é um ser individual, independente do corpo, e que o anima esse corpo durante a sua existência terrestre, mas que com o cessar das atividades orgânicas ele não acaba, ele continua, ele mantém a sua individualidade, sua personalidade. Então assim, a forma com que a gente pensa hoje, o que a gente acredita, os medos que a gente tem, os preconceitos que a gente ainda tem, o que a gente tem de bom e de ruim, após o nosso desencarne, eles não vão desaparecer. Não vamos nos tornar espíritos puros só porque nos desligamos da matéria, né? A gente mantém toda a nossa individualidade. E é bom que, com o passar das existências, a gente possa cada vez mais ter mais pontos positivos do que negativos para contar, né? Na nossa bagagem. Mas então, o Espiritismo é isso. A alma ela é independente do corpo. Ela tem uma inteligência própria que ela sobrevive à morte do corpo. Aqui, o que a gente tem é o fenômeno das chamadas mesas girantes. Vamos tentar imaginar naquela época, né, França, Paris, 1850. A gente já assistiu muitos filmes de época, né? Por essa foto já dá para ver assim, um pouco assim, sobre o vestimento, o bigode, o estilo das pessoas, né? O que acontece é que essa brincadeira das mesas surgiu nos salões, que a gente, claro, não tem mais hoje em dia, né? Porque na sociedade ela mudou, mas você tinha aqueles salões de jogos, né? Cabarés, que tinha assim, os espetáculos de dança, de mágica. Era na época também daquele mágico Houdini, né? Um pouco mais para frente, mais para o final do século. E era onde as pessoas se divertiam. Iam bater papo, faziam suas eleições, iam beber, iam, né, muito discretamente paquerar também. Era a baladinha da época. Então, o que acontece? As mesas girantes foram uma sensação em Paris durante um bom tempo. Só que, o que acontece? O fato era, as pessoas, com a imposição das mãos sobre a mesa, elas levitavam e giravam, sozinhas, sem ter o impulso mecânico da mão de ninguém. As mesas sozinhas começaram a fazer isso. Então, assim, Allan Kardec, ele pensou que, a princípio, por ser um movimento circular, não tinha nada de errado, porque, pensando como cientista, sempre você tem que tentar encontrar alguma razão lógica que dê para explicar a natureza, que esteja na natureza. E, de repente, poderia ser até a eletricidade que fizesse isso, né? Porque, como a gente não conhece todas as propriedades da matéria, a gente sabe muito pouco sobre a eletricidade. Lendo o Livro dos Espíritos, a gente vai ver mais para frente que há questões que falam sobre isso. A gente não sabe nada da eletricidade ainda. Então, pode ser, de repente está se reproduzindo numa menor escala um movimento que acontece com os corpos, assim, os astros do espaço. Porque o movimento é circular. As esferas, elas se movimentam nesse movimento circular. Inclusive a Terra, estão girando nesse exato momento. Mas acontece que essas mesas, elas não se limitaram a ficar só circulando. Começou a fazer barulho. Então você tinha pancadas, assim, os barulhos insólitos, né? Ruídos e pancadas, e elas levitavam, iam de um lado para o outro, batiam na parede. Então aí você já podia descartar essa causa. Mas mesmo assim ainda é um movimento mecânico, né? Então ainda dá para você dizer. Pode passar para a próxima, por favor. Eu acho essa imagem mais bonita. Né? Aí no caso não é num salão, né? Aí é na residência do Camille Flammarion, que era um intelectual da época, que era um estudioso muito sério do espiritismo, que estava ao lado do Allan Kardec na época. Dá para perceber que a mesa está fora do chão? O que acontece é que perceberam que a mesa começou a se comunicar. Foi convencionado um determinado número de batidas no chão para poder dizer sim ou não. Então as pessoas começaram a fazer perguntas para a mesa e ela respondia com uma pancada sim, 2 pancadas não. Depois isso sofisticou um pouco mais e começaram a convencionar as letras do alfabeto ao número de pancadas. Então você poderia escrever palavras e frases inteiras.
Só nessa base da pancada, claro, devia ser um processo mais lento, demorado fazer isso, né? Mas na base da pancada, já dava para ter tratados de filosofia, dissertações longas, assim, sobre vários assuntos, né? Psicologia, sobre ciência, sobre educação, sobre filosofia. Nisso que Allan Kardec se interessou, porque amigos dele, intelectuais, que viram reuniões desse tipo, falaram para ele. E a princípio, claro, imagina, a sociedade científica tratou isso daí como uma piada. Não deu a menor importância mesmo. Não deu fé para isso. Só que Allan Kardec foi querer ver de perto. Quando ele viu que tinha, com essas pancadas, então você passava de um patamar que era por uma causa puramente física, você então encontra uma causa de vida inteligente por trás disso, daí já muda de figura, já muda o patamar das coisas, né? Então Allan Kardec começou a pesquisar. Na sequência, melhor dizendo, ainda na fase das pancadas, foi essa própria inteligência singular, que não era das pessoas que estavam pondo as mãos ali, essa própria inteligência foi que se autodenominou como espírito. Quem é você, Letícia? Sou um espírito ou gênio. Não é falar de gênio na lâmpada, né? Mas é um espírito, sou um espírito. O espírito, então, ele próprio deu a dica de que se improvisasse um objeto que poderia ser uma prancheta ou uma cesta ou um lápis, as pessoas colocavam as pontas dos dedos ao redor e assim ficaria mais rápido para escrever. E de fato ficou mais cômodo, ficou mais fácil escrever assim. E com o passar do tempo, as pessoas também que estavam levando a sério esse estudo, porque quando chegou nesse ponto já não era mais uma brincadeira de salão, já havia grupos de pessoas que ficavam estudando assim nas suas próprias residências o que estava acontecendo, por que acontecia isso, né? Porque afinal de contas, imagine, você faz uma pergunta para um objeto desses e ele responde algo que os médiums, que são as pessoas que estão ao redor, nunca ouviram falar, não tem a menor ideia sobre aquele assunto. De onde então veio essa resposta, né? Tinha que vir de uma força inteligente que se denominava espírito. Essas pessoas então perceberam que podiam pegar um lápis com as próprias mãos, já que a cesta é um mero objeto, um instrumento, a mão também poderia servir como um instrumento, que junto com o lápis, não usava caneta ainda, né, poderia involuntariamente, né, escrever. É o que a gente vê quantas vezes aquela célebre imagem do Chico, né, o maior médium de todos os tempos, né, em moralidade e em produção também, mais de 450 livros psicografados. A rapidez que ele escrevia. E escreveu. Mas ali eram os princípios ainda do espiritismo. Era a pré-história, estava no movimento rudimentar. Então, tendo em vista esse princípio, o que Allan Kardec faz? Que agora, a maneira de uma aula mesmo, eu gostaria então que a gente pudesse pegar nesse próximo ponto, que é um resumo dos principais pontos da doutrina espírita, deixando claro que esses ensinamentos foram dados pelos espíritos superiores e não por Allan Kardec. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou um universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírito, isto é, os espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, que é o nosso corpo, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a reencarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. A primeira, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo.
E a terceira, que é o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito. Que é esse laço ou perispírito que prende o corpo, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro do corpo. O espírito concebe o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido ou pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das mesmas paixões que nós temos: ódio, inveja, ciúme, orgulho, assim por diante. Eles se comprazem no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus. São antes perturbadores e enredadores e perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de onde saíram, para passar por uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que se faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso é de um espírito impuro. A alma possui a sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conheceram na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência, pela elevação e depuração da sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada nem circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos o tempo todo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Já os maus nos impelem para o mal. É para eles um gozo, um grande prazer ver-nos e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas.
Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós, a nossa revelia. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época que tenham vivido, também como os de nossos parentes, amigos e até de inimigos. Dessa forma, pode-se obter deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte do que as compõe, de se instruírem e melhorar. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade de onde quer que existam maus destinos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna, nobre e passada na mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos por falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reina íntima comunhão de pensamentos tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gostos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Esse é o resumo que nós temos de toda a doutrina espírita, capítulo 6 da introdução. Eu achei por bem colocar ponto por ponto para que a gente pudesse ter essa visão panorâmica do que é o Espiritismo. Porque, afinal de contas, o que o Livro dos Espíritos e todas as demais obras fazem é detalhar tudo isso que tem ali, nada além do que está ali, para que a gente possa conhecer. Então, os outros capítulos dessa introdução, que vai na sequência do 7 ao capítulo 17, eles vão abordar justamente isso. O
que dizem alguns opositores da doutrina espírita e o que Allan Kardec coloca como resposta. Então, assim, rapidamente, a primeira colocação é essa: ciência e espiritismo, além da matéria controlada. Esse é o ponto central que a gente tem nisso. Por quê? A ciência ela está em condições de julgar o espiritismo, porque as bases são totalmente diferentes. O que a ciência faz? Através da observação e da experimentação, ela busca explicações para efeitos físicos que a gente tem no nosso planeta. E esses efeitos físicos são efeitos da matéria, são de substâncias que se pode manipular no laboratório e que você as tem sob controle. Você coloca a quantidade que você deseja no meio também escolhido, nas circunstâncias que considerar propícias. Você vai balançar o seu tubinho de ensaio, quer dizer, dá para fazer isso de várias formas diferentes, mas o mais claro para a gente é cientista mexendo com tubinho de ensaio, né? Você vai num ambiente controlado fazer suas experiências e ver como que aquilo vai responder. No caso do espiritismo, a gente não pode agir da mesma forma. Por quê? Porque você não tem uma causa material para as manifestações. A causa ela é espiritual, portanto imaterial. E mais além, você tem uma inteligência por trás disso. Você tem seres que se autoproclamaram, se denominaram espíritos, que são inteligências independentes e muito superiores às nossas próprias inteligências. Então, naquela época, não menos do que hoje, a gente ainda pode imaginar pessoas assim de alto gabarito científico, né? Pessoas que frequentam universidades, que se formam mestres e doutores, subjugar o espiritismo porque eles simplesmente não conseguem encontrar uma explicação dentro da lógica da ciência, porque pelos meios que eles têm disponíveis, eles não podem dizer que aquilo está errado, nem que está certo, dentro dos parâmetros deles, sabe? Só que eles não conseguem admitir, os cientistas da época principalmente, a existência dos espíritos, que os fenômenos aconteciam, né, e as comunicações por conta dos espíritos. Então a ciência ela é muito boa para explicar sobre fatos em que os cientistas já têm notoriedade de conhecimento. Quando você pega algum assunto que já foi muito estudado, muito debatido, e você põe uma assembleia de pessoas que só estudam aquele assunto, claro que as opiniões são as mais confiáveis possíveis. Agora, sobre fatos novos, a gente precisa ter novas leis. Então, por isso, a ciência ela não pode explicar o espiritismo, porque seria como se a gente pegasse um astrônomo e desse para ele explicar uma questão específica sobre música erudita. Não é a matéria dele, não dá para ele explicar. Aqui a gente tem um ponto que Allan Kardec enfatiza justamente sobre essas condições necessárias para o estudo, já como uma recomendação inclusive para os sábios da época, né, que eram os cientistas. Ele diz então que o estudo sério de qualquer disciplina, não só do espiritismo, mas de qualquer uma, ela demanda o quê? Muita atenção, um comprometimento assim, diário, exige continuidade, né? Muita observação, paciência, perseverança, exige que a gente também abandone certos conceitos de lado, né? Que não tenhamos preconceitos antes de começar a ler, porque ao final de tudo, se a gente ler e também não concordar, se a gente achar que não faz sentido para nós, tudo bem, ninguém é obrigado a seguir a doutrina espírita, né? E o que acontece é que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a lógica que existe nisso, né? Sem falar nas próprias provas que a gente tem das demonstrações dos fenômenos, como as psicografias, né? E tempos atrás a gente tinha a materialização de espíritos, que hoje em dia não se faz mais, porque já se julga que estamos numa etapa superior, não adiante, não precisa mais materializar um espírito do lado para provar que eles estão ali com a gente. Então, o estudo da doutrina espírita exige tudo isso, uma observação lenta,
é você saber que não vai adiantar ler, pegar um livro assim e ler uma vez e falar, pronto, já sei tudo sobre espiritismo, porque vai acabar caindo justamente nos erros que a gente vai ver aqui mais para frente, dos opositores aqui da doutrina, que eles são muitas vezes precipitações de matéria que eles não foram a fundo tanto quanto deveriam ter ido. Então por isso que ir a fundo exige tempo, né? Exige respeito ao seu objeto de estudo, né? Que são os espíritos e as manifestações. Então, gente, esse ano aqui o convite que nos foi feito, né? Que a gente passa a vocês, que a gente se envolve no mesmo objetivo, que é estudar o livro dos Espíritos, ele vai exigir uma dedicação um pouco maior de nós, né? Então, quem puder antes ler as questões ali do capítulo, porque é pouca coisa na verdade, né? 10, 15 páginas, às vezes até menos. Lê antes para poder vir aqui para a aula, a gente vai ter um proveito muito melhor disso. E também não vai ser suficiente isso, a gente vai ter que ler em casa, vai ter que ler de novo, para poder entender, né? Essas são as condições necessárias, né? E muita humildade também nesse processo. Por favor. Aqui surgiu uma dúvida na época, né? Sobre a escrita com objeto e lápis, antes ainda do lance com a mão, porque acusavam de charlatanismo, né? Ou de ilusão. Ué, mas como que pode haver algum tipo de charlatão numa atividade em que ele não vai tirar nenhum lucro, nenhum benefício? Que proveito próprio um charlatão vai ter em manipular, né, em conduzir de acordo com o que ele quer que saia escrito ali no papel, a cesta e o lápis, se isso daí era feito assim, simplesmente para responder as perguntas de forma espontânea, livre, sem cobrança de nada, de um dinheiro? Então aí você já não tem charlatanismo nenhum nisso. E não pode voltar lá. Quando fala de ilusão, também aí já estão forçando demais também, porque o fenômeno ele é claro, ele é absolutamente visível aos nossos olhos, né? E ele acontece em vários lugares diferentes do planeta ao mesmo tempo, com pessoas que não se conhecem, que não combinaram nada para dar as mesmas respostas, inclusive que falam línguas diferentes. Então, quer dizer, como é que vai chamar isso de ilusão se você tem até de forma concreta e material isso provado, escrito depois, né, no papel? Pode passar. Era uma crítica também que algumas pessoas faziam, quando diziam que somente espíritos inferiores que podiam dar comunicação. Ué, mas como que só eles poderiam dar comunicação? Né? Então, o que Allan Kardec propôs foi o seguinte, que essas pessoas infelizmente não puderam frequentar uma reunião em que os espíritos superiores estivessem dando comunicação. Porque afinal de contas, para você poder ter uma reunião séria em que você tenha mensagens voltadas para o bem, para o progresso, para o desenvolvimento das pessoas, a moral dessas pessoas ali conta muito também, né? O comprometimento dela. Então Allan Kardec ainda fala assim, olha, é triste eu dizer isso, mas pode ser que de repente aconteça por causa disso, né? Porque as pessoas não estejam nessa sintonia necessária. Além do mais, qual seria a justiça de Deus em deixar que somente os maus dessem comunicação para nós, ou seja, nos botando medo, nos tirando nossa confiança, nos colocando para baixo, disseminando a discórdia e a desunião? Seria muito injusto de um Deus, né, que seria uma contradição de sua bondade, se ele não desse também espíritos de uma moral elevada que iriam justamente nos dar o antídoto disso, né? Mostrar como que a gente faz para superar as nossas mazelas, todos os efeitos do orgulho, do egoísmo, né? Como que a gente aprende a viver com amor e caridade, como que a gente começa a sair dessa lama e ir para frente, né? Já vou terminar. Outra dúvida. Só espíritos famosos se manifestaram? Aí também já é uma outra besteira. Porque aí a gente tem duas coisas. Um espírito enganador, ele pode muito bem chegar aqui e dizer, eu sou Einstein, sou Napoleão, sou Elvis Presley, eu sou qualquer um. Tá? E você vai acreditar nisso? Aí de novo a gente já tem a resposta no raciocínio anterior.
Se você está numa reunião séria, com pessoas comprometidas, que levam o estudo a sério, né, e que tem esse desejo do bem, você não vai cair nesse tipo de engano, porque esses espíritos brincalhões, vamos dizer assim, né, eles são ignorantes, eles se afastam, eles não chegam nesse tipo de reunião. Por outro lado, em reuniões também sérias, pode ser dada a assinatura de espíritos mais conhecidos, só que aí também isso é feito sem nenhuma vaidade por parte do plano espiritual, porque os espíritos eles se agrupam todos por famílias, por grupos de interesses específicos, assim como a gente faz na Terra. Os nossos amigos, a gente não tem muitas coisas em comum, o plano espiritual é a mesma coisa. Então, quando você tem assim um espírito de elevada estatura, como Fênix, por exemplo, pode ser que não seja ele exatamente que tenha ditado uma psicografia, mas pode ser um espírito da mesma envergadura, com a mesma experiência, o mesmo conhecimento, e que ele utiliza do mesmo nome só para ficar mais fácil para a gente entender. Então, aí a gente tem dois pontos diferentes, o lado da enganação e o lado da total humildade e desprendimento, né? De títulos da Terra, porque sabem muito bem que se eles foram muito grandes, respeitados e considerados na Terra, quando vai para o mundo dos espíritos, muitas vezes eles chegam lá e eles se tornam simples operários, né? É assim que funciona. Aí a dúvida sobre a identidade dos espíritos. Mas como é que eu vou saber quem está falando é ele mesmo? No caso de psicografias de amigos, de parentes, de gente que a gente conviveu na Terra, você percebe pela linguagem, por alguns fatos, né, que a pessoa fala, pelo uso de algum apelido, você consegue perceber que é aquela pessoa mesmo. E você percebe também que a própria linguagem, os assuntos, eles são mais voltados para questões mais práticas, às vezes até corriqueiras. Não tem o mesmo fundo de elevada estatura moral de um espírito como o Santo Agostinho, por exemplo. Por quê? Ainda está, você percebe. E em outro, o que há de mais seguro para você perceber a identidade do espírito, se ele é de uma moral boa, é se o que ele está dizendo é bom, vai ser útil, vai nos ajudar, vai deixar a gente para cima, vai nos pôr confiantes, vai aumentar a nossa fé, vai ajudar a gente a encontrar o caminho do amor, né? Aí fala da divergência de linguagem dos espíritos. É a mesma coisa. Se há espíritos inferiores e superiores no plano espiritual, porque afinal de contas há de tudo. A sociedade espírita é como a nossa nesse sentido. Você tem o bom e o mal, o ignorante e o instruído. Então você vai ter aquelas pessoas que usam um vocabulário ruim, você vai ter gente que vai falar coisas negativas, como vai ter pessoas que vão, espíritos no caso, né, que vão usar um linguajar muito mais elevado. Então essa divergência é natural. Aí apontam erros ortográficos de espíritos. Para os espíritos superiores, que se comunicam só através do pensamento, na velocidade da luz, sabe, o que importa é a essência, é o fundo, não é a forma. Então alguns errinhos de gramática até podem sair, né? De vez em quando vocês encontram alguns erros, a não ser quando seja em casos de ditar poesia espiritual de autores que desencarnaram, que aí você tem uma correção perfeita de estilo, de normas de gramática. Eles podem fazer isso, mas não é isso que importa. Além do mais, eles entendem todas as línguas da Terra. Aí de novo a gente entra naquele problema, a insuficiência das palavras, a pobreza da nossa linguagem, que não dá para exprimir tudo o que eles gostariam. E essa é boa. O espiritismo como causa da loucura. Acusavam o espiritismo disso. Só que a loucura, ela pode ser dada por qualquer coisa que a gente tenha uma ideia fixa, pensamento fixo. Então, se a gente, por causa, às vezes, do nosso trabalho, ou nas artes, na política, na religião, Deus, diabo, espiritismo, seja o que for, se a gente se afundar com uma ideia fixa, a gente pode abrir um precedente para a loucura. Mas, muito bem compreendido, o espiritismo, o que ele faz, ele é um antídoto para a loucura. Por quê? Porque o bom espírita, ele sabe muito bem quais são as causas da loucura, né? E muitas vezes dos suicídios também. São as infelicidades de uma forma geral, as decepções, as misérias humanas, né? Os amores não correspondidos, as afeições que não encontram um eco em outras pessoas, é a decepção, a desilusão, é a ganância desmedida, né? Que leva a uma queda muito grave. Isso sim é a causa de loucura. E o Espiritismo nos mostra, num ponto de vida mais elevado,
como a vida é fugaz, tudo é muito mais rápido do que a gente pode pensar. A nossa vida ela tem que ser aproveitada para questões maiores, não para essas pequenezas. E isso nos dá o quê? Serenidade, nos dá paz de espírito, tranquilidade. É uma isenção à própria loucura, né? Então, aí já é uma outra acusação que pode cair por terra. E nesse último ponto aqui, diziam assim que os médiuns, eles tiravam tudo da assembleia, como se os médiuns lá do fundo, as comunicações que viessem deles, tivessem saído da cabeça de cada um de vocês, cada um de nós aqui, não fossem os espíritos. Sendo assim, eles pegam essa informação, sobretudo, mesmo que eles não tenham conhecimento, das pessoas ao redor. E aí, se alguém dissesse assim, mas nesse grupo de pessoas da assistência espiritual que você tem na mesa trabalhando, nenhuma delas sabe disso. Então tudo bem, então é porque eles são espelhos, eles pegam isso de outras cidades, de outros países, até de outros planetas, do mundo inteiro você pode pegar isso. Allan Kardec até deu risada ali, né? Vocês vão ler depois, vocês vão ver que ele até fez uma brincadeirinha e falou que é absurdo, né? Porque isso sim é uma explicação fantástica e maravilhosa, que vai muito contrária à simplicidade da explicação que a doutrina espírita traz, né? Então, não é nada disso, né? Pode passar mais um. E esse aqui é um desenho que eu achei do Allan Kardec, que eu achei muito interessante para a gente poder encerrar aqui a nossa primeira conversa a respeito do Livro dos Espíritos, né, que a gente tratou da introdução. E eu recomendo que também, pessoal, depois vocês olhando no livro, tem lá a introdução e tem prolegômenos, que a gente pode traduzir como prefácio. Nesse prefácio a gente tem uma psicografia que foi passada por muitos médiuns diferentes, de muitos países também diversos, que foi a missão para o Allan Kardec que os espíritos passaram. O que você vai ter que fazer? E é uma mensagem belíssima. Eu tinha colocado ela até aí para a gente ler junto, mas como se fosse um final opcional, né, optativo. Mas não dá, o pessoal já terminou o trabalho, então vou terminar por aqui. E terminaram, né? Terminou? Terminou, né? Tenho certeza disso. Ninguém confia. Acabou? Então tá, gente. O Paulo apresentou a matéria que era bastante grande para hoje, mas é uma introdução, e como o livro é bem grosso e tem muitas perguntas e respostas, que é bem mais fácil chegar aqui e explicar para vocês, essa parte da introdução é muito complexa, então ele precisava de mais tempo realmente. Eu acho que deu para vocês entenderem perfeitamente, e ao longo do estudo do livro, a gente vai tirando todas essas dúvidas que porventura tenham ficado. Mas o importante é a gente saber que todas as perguntas e respostas, elas foram respostas inteligentes. E se não existe uma individualidade respondendo alguma coisa, a resposta nunca pode ser inteligente, né? E tem uma frasezinha que eu peguei ali do Kardec, você não falou, vou aproveitar para fechar. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. Quando a gente não entende determinadas coisas ou tem dificuldade de absorver algo tão profundo, às vezes o orgulho faz com que a pessoa negue aquilo, né? Diz, isso é besteira, é balela, não existe. E isso é uma grande barreira entre o homem e Deus. Nós precisamos estudar, pesquisar, procurar compreender o que não compreendemos, porque para tudo tem uma explicação, e a doutrina espírita é exatamente assim. Ela nos responde para as dúvidas maiores, para as questões mais difíceis, e ela nos consola profundamente no nosso dia a dia, nas experiências.